Dois escritores que viveram em momentos históricos diferentes e em países geograficamente distantes fizeram de sua obra objeto de revolução social. Lima Barreto e Dostoiévski, Vozes Dissonantes, do professor André Dias, mostra como eles construíram uma crítica contundente aos valores vigentes em suas respectivas sociedades e buscaram, com sua literatura, reforçar o ideal de solidariedade humana. André Dias é o nosso convidado de hoje. E a conversa com o professor e doutor em letras pela Universidade Federal Fluminense se alterna com imagens da peça Febril, baseada no romance O Idiota, de Dostoiévski. Quem comenta a montagem, que tem uma banda acompanhando os atores em cena, é o diretor da peça, Pedro Emanuel. O programa Cidade de Leitores está começando agora. André Dias, por que Vozes Dissonantes como subtítulo desse ensaio sobre obras de Lima Barreto e Dostoiévski? Porque eles vão usar do discurso literário, né, é através desse discurso que eles vão questionar profundamente as questões candentes das suas respectivas sociedades. Quer dizer, não é filosófico, não é antropológico, não é sociológico, é um discurso literário, é a literatura, um discurso artístico. Exatamente. E, no entanto, eles se tornam vozes dissonantes daquele conjunto de valores vigentes da sociedade. Esse conjunto de valores vigentes na sociedade, que me parece, você fala muito aqui da razão positivista, né, que naturalmente regia esse conjunto de valores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro é preciso entender de que lugar fala Dostoiévski, de que lugar fala Lima Barreto. Vamos começar pelo Lima Barreto, que está mais próximo de nós no Brasil, do início do século XX. Quando nós saímos do norte, foi pra no mundo mostrar como cantar aqui nessa terra, um bando de cantará. Então a gente está pensando no início do século, uma virada de século, a transformação de um modelo político, né? Você tem a ascensão da República em um processo de modernização intenso por que passa o Brasil, ou pelo menos que se desejava naquele momento que o Brasil passasse. Havia todo um espírito voltado para uma crença inabalável na ciência como resposta a todos os males, né, na modernização do país. Então havia uma predisposição para a construção de um outro país. Então, num primeiro momento, há uma tentativa intensa de muitos escritores participarem ativamente dessa república que se iniciava. Qual foi o caminho da maioria deles? Aderiu voluntariamente à tônica dominante naquele momento. E estou me referindo ao seguinte: aceitarem passivamente, tomarem parte do governo, especialmente nos cargos diplomáticos, na administração pública, se recolhendo de uma ação política mais intensa. Há um grupo de escritores minoritários nesse sentido que, de certa forma, né, não assumiu essa posição. E, nesse sentido, se constitui como uma voz dissonante. É o caso específico do Lima Barreto. Tá, e voltando lá para meados do século XIX, para Dostoiévski. Em Dostoiévski, o processo se dá de maneira um pouco diferente. Você vai ver duas correntes filosóficas e políticas muito intensas na Rússia. Uma que nós chamamos de eslavófilas, né, que tinham uma preocupação em manter as raízes russas, e outras correntes chamada ocidentalista. Essas duas correntes procuravam, cada qual, se libertar do jugo do poder do czar. Dostoiévski, ele aparece no cenário literário da Rússia exatamente como um escritor que vai pensar a Rússia não tomando partido de uma posição ou de outra, mas tentando compreender o que cada uma dessas duas posições significava para a Rússia e, mais do que isso, construindo uma crítica a aquilo que havia de vulnerável em cada uma dessas duas visões. E se você pudesse resumir assim, o que essas duas vozes dissonantes tinham em comum, o que você diria para o seu leitor? Em comum, a não adesão imediata
àquilo que simbolizava o poder em cada país em sua respectiva época. Acho que, fundamentalmente, era um olhar crítico, um olhar que se colocava, que se contrapunha a simplesmente aderir ou renegar. Mas a preocupação fundamental de cada um desses dois escritores era de pensar o seu tempo. Eu preciso entender como chegamos até aqui. Como chegamos até esse exato momento. Nastácia Filippovna. O Febril é um espetáculo da Companhia em Obra e ele é uma adaptação do romance O Idiota, do Fyodor Dostoiévski. A morte da Nastácia Filippovna é o roteiro principal. É a investigação que o príncipe Mishkin faz para descobrir quais foram os motivos que levaram à morte dessa personagem. A gente revisita o romance a partir do olhar dele sobre os acontecimentos que ele viveu. A peça ela tem uma concepção de memória desse personagem, né? Os senhores entenderão. Sim, os senhores hão de entender. É isso. Então, vamos aos fatos. E por que vocês escolheram para apresentar hoje, né, no Brasil, de 2014, Sim. um escritor do século XIX? Eu sou um apaixonado por Dostoiévski, assim. Eu montei O Idiota como ator, um espetáculo do Fábio Ferreira, e fiquei alucinado, assim. Comecei a ler todas as obras dele, os contos, os romances mais longos, Crime e Castigo. E sempre achei que todo o discurso que o Dostoiévski traz na sua obra é presente, é atual e vale a pena ser vivido de novo, ser dito. Uma figura tão encantadora como seu pai, quero conhecê-lo. Quero saber tudo sobre o Sr. Phil, tudo sobre seus títulos, a sua carreira, as suas viagens, e por favor, não me poupe dos detalhes, ouviu bem? Não me poupe dos detalhes, pois cada detalhe é essencial. Eu me pergunto por que ela fazia isso. É uma mulher que poucos veem alguma solução nela, a não ser o príncipe, que vê nela que ela pode ser outra coisa do que só essa mulher perdida e desorientada que todo mundo acha que ela é. Ele é obcecado pela Nastácia, ama ela acima de qualquer outra coisa, mata e morre por ela, tem pactos de amizade eterna com o príncipe. 10 páginas depois ele tenta matá-lo. Ele é idiota porque ele tem uma doença, epilepsia, que durante muitos anos o transformou no idiota. Ele ficou doente durante 24 anos. A idiotice dele nesse sistema, nesse mundo doido, é a pessoa que parece ser mais sensata, né? Ela não é essa pessoa. A senhorita não é essa pessoa. Nastácia! Não é essa pocilga aqui que você mora, Gânia? Príncipe, O que o senhor está fazendo aqui, príncipe? senhor, por favor, permita perguntar o que significa... E aqui está o Judas Iscariotes! De certo não esperava... O que você acha que é mais importante nessa obra, no Idiota? E o que trouxe para você? O que transformou? Né? Trabalhar esse texto, adaptar esse texto. É a coisa que mais me encanta nesse romance, né? Essa figura que ele criou, inspirada nas figuras de Dom Quixote e de Jesus Cristo, né? Um homem que ainda acredita na humanidade, né? Um homem que acredita que existe alguma salvação para as pessoas, né? E ele é recebido por um idiota, de fato, por todos, né? Ninguém consegue enxergar nele, de fato, uma figura que está dizendo um pensamento importante e que poderia modificar alguma coisa. Eu estou deslocado da sociedade. E eu não falo por vaidade ferida, não. Há ideias, grandes ideias, sobre as quais eu sei que não posso começar a falar, porque na certa faria todo mundo rir. André Dias, por que se diz que esses dois autores, Lima Barreto e Dostoiévski, são representantes importantes do espírito de uma época? Porque eles foram capazes de perceber as lutas que se davam no tecido social de suas respectivas sociedades e, mais do que simplesmente assumir posição A ou posição B, eles se lançaram à tarefa de compreender o que significava aderir ou não aderir a determinada perspectiva na Rússia ou no Brasil e, mais do que isso,
fazer uma proposição clara e uma demonstração inequívoca de que os rumos que seus países acabavam tomando eram, na maioria das vezes, caminhos que eles rechaçavam porque compreendiam que iam levar para ou o totalitarismo ou, necessariamente, para a indiferença em relação ao ser humano, o que era fundamental para eles. Como é que a gente ia saber, né, como era aquela sociedade, como se comportavam as pessoas, como se movimentavam, não é? Nos seus meios, respectivos meios, se não fosse o romance, né, de Dostoiévski, lá pelo século XIX, no final, parte 65 ali, metade, já tem a segunda exato. metade, e Lima Barreto. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, mais Lima Barreto e Dostoiévski. E ainda tem a peça Febril, baseada em obra do autor russo. Espere um pouquinho só. Voltamos com Cidade de Leitores, visitando hoje a obra de dois autores que, apesar de distantes do tempo e no espaço, fizeram de sua literatura um discurso alternativo. Esse é um dos assuntos do livro Lima Barreto e Dostoiévski, Vozes Dissonantes, de André Dias, nosso convidado. E Dostoiévski também é o assunto da peça Febril, uma adaptação do romance O Idiota, do autor russo. Pedro Emanuel, diretor do espetáculo, conversa com a gente no decorrer do programa. André Dias, você diz aqui na introdução do livro que 3 momentos foram fundamentais para despertar o seu interesse por Lima Barreto. Que momentos foram esses? O encontro com Lima Barreto na minha vida se deu inicialmente de maneira muito prosaica. Em 1982, eu era um menino de 12 anos, estava no ensaio de escola de samba da Unidos da Tijuca e ela tinha como enredo Lima Barreto. Ah, Barreto, esse seu povo quer falar só de você. A sua vida, a sua obra é o nosso início. E agora canta em louvor e gratidão. Quanta emoção. Me chamou muito a atenção a história daquele homem que era contada naquele samba, né? Imediatamente aprendi a letra do samba, cantava muito, enfim. E aquele se deu o primeiro contato. E eu só fui retornar ao Lima Barreto na escola, no ensino médio, lendo inicialmente O Triste Fim de Policarpo Quaresma e fiz a ligação entre essa figura central. Mas, de maneira efetiva, como um primeiro momento de estudar o Lima Barreto, já se deu na universidade, cursando a graduação em letras, nas aulas de literatura brasileira, com meu grande amigo e mestre e tradutor do Dostoiévski, Paulo Bezerra. Que delícia, hein? Quer dizer que isso é uma paixão de infância que você teve a oportunidade de desenvolver e realizar, não é? De desenvolver e realizar. Isso. E a obra de Dostoiévski? Dostoiévski já era um mito. Talvez a ideia de você pensar em Dostoiévski como uma figura fundamental da literatura universal, isso cria um atrativo e ao mesmo tempo um espanto. Mas exatamente quando eu tive a coragem de romper essa barreira e mergulhar na obra de Dostoiévski, eu comecei a perceber que aquele era um universo fundamental. Então Lima surge a reboque de um encontro quase prosaico. E o Dostoiévski ele vem mais com uma coisa um pouco mais pensada e discutida já na universidade. Diga-me, o que o senhor pretende fazer da sua vida? Quais são os seus planos? Trabalhar. Deixe de insolência, seu animal! E seu provável? E o senhor tem algum talento, alguma habilitação? Não, suponho que não tenha talento nem habilitação para nada. A minha doença impediu que eu tivesse uma educação sistemática. Frequentes ataques de uma moléstia me transformaram num idiota. Idiota? Idiotia. Lebediev sabe disso. O senhor tem alguém na Rússia? Não, mas tenho esperanças. Como é que a luz do espetáculo e o cenário Sim, também sim. contribuem para construir essa atmosfera, né? Em torno de um personagem tão rico como o príncipe Mishkin. A gente tem uma instalação em cena do Tomás Ribas e ela é determinadora, assim, ela cria uma ideia de fundo infinito e ao mesmo tempo, quando ela não está iluminada, ela é um reflexo da cena, né? Não desprezamos aqueles dos quais temos medo, pois é isso que eu sinto, desprezo, nada mais do que desprezo. Não se engane, Aglaia, pois a senhorita tem medo, sim. E quer saber qual é o teu medo? Quer descobrir se ele a ama mais do que a mim. A gente tem o cenário do Carlos Augusto Campos, que foi todo feito a partir de mesas de ferro
antigos, né? É um ferro oxidado, bem gasto. São todos objetos assimétricos. Pacote! 100.000 rublos! Vai ser deixou claro que esse pacote era de ganho. 100.000 rublos? Era muito mais do que ele poderia esperar? O que ele faria com essa quantia? Então o príncipe tem os fragmentos de uma memória que é cheia de fantasmas, de coisas, quebra-cabeças, coisas indefinidas, que a gente trouxe para o cenário. Eu quero o dinheiro, custa o que custar. Não foi bem assim, não. Não? Mudança de planos, Bárbara. Eu vou me casar, Bárbara. Eu vou ser feliz. Custa o que custar. Ah! O que melhor, muito mais nobre, não? André Dias, e por que você escolheu exatamente essas duas obras de cada um dos autores, Diário do Hospício, de Lima Barreto, e Memórias do Subsolo, de Dostoiévski, como objeto de análise do seu livro? No caso do Diário do Hospício, que é uma narrativa que não se pretende literária, embora você, ao ler essa narrativa do Lima Barreto, você perceba completamente como ela está ali inoculada de literatura. No caso do Dostoiévski, a novela Memórias do Subsolo, ela representa um marco fundamental de amadurecimento e apresentação dos grandes temas que acompanhariam Dostoiévski ao longo de toda a sua chamada obra madura, né? Então a escolha se deu fundamentalmente por esse. Por exemplo, a questão da condição humana, como o homem pode ir do divino ao maravilhoso, mas como o ser humano pode ser mesquinho, como ele pode ser absolutamente egoísta, né? Como a existência é precária, como tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Qual é o sentido que faz a gente estar aqui nesse mundo? O que a gente faz com essa vida, né? Que caminho seguir? Agora, André Dias, fala um pouquinho da aproximação, do distanciamento desses dois protagonistas narradores. O que eu posso falar para você sobre as aproximações entre os narradores de Lima Barreto e do Dostoiévski, no caso específico do Diário do Hospício, nós temos o Lima Barreto se colocando na condição de um próprio personagem. No caso da obra do Dostoiévski, do Memórias do Subsolo, o que você tem é Dostoiévski construindo um personagem absolutamente desconfortável diante do mundo. E o que há em comum entre esses dois personagens é que eles se sentem fora do lugar. Mas sentimento de inadequação. Inadequação, mas ao mesmo tempo que há esse sentimento de inadequação, há também o desejo de pertencimento a este mundo no qual cada um vivia. E nisso a obra todas as duas obras são profundamente humanas, fundamentais. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo. Na volta, mais Lima Barreto e Dostoiévski, dois grandes intérpretes do espírito do seu tempo, e a peça Febril, baseada em O Idiota, do autor russo, e as dicas de leitura do nosso convidado. Espera um pouquinho só. Voltamos com Cidade de Leitores, falando hoje sobre a literatura que produz conscientização. Pedro Emanuel, diretor da peça Febril, baseada no romance O Idiota, de Dostoiévski, comenta sua montagem, na qual os atores são acompanhados em cena por uma banda ao vivo. E o escritor, doutor em letras pela UF, André Dias, fala sobre seu livro Lima Barreto e Dostoiévski, Vozes Dissonantes. André, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Diário do Hospício, do Lima Barreto. Quais os aspectos que você acha mais importantes nessa obra? Qual a intenção que ele tinha com esses textos? Como esses textos foram encontrados, reunidos? O Francisco de Assis Barbosa, ele conseguiu reunir todo esse material que ficou disperso após a morte do Lima Barreto. Uma parte desse material acabou parando num sítio em Jacarepaguá, onde ficou ali algum tempo. O Lima Barreto, particularmente, ele era muito cioso do seu legado literário. Então, a sua biblioteca pessoal era ultra organizada e o Francisco de Assis Barbosa tem um papel fundamental no resgate dessa obra. E no caso específico
do Diário do Hospício, eu diria para você o seguinte, que essa é uma obra de um impacto profundo, porque imagine você, como é preciso a gente voltar um pouquinho atrás, como o Lima Barreto foi parar a segunda vez no hospício. No dia 24 de dezembro de 1919, ele, após um pileque homérico, ele acaba tendo um surto e acaba sendo levado pela polícia para o Hospício Nacional dos Alienados, né, na Praia Vermelha. Então, o fato é que 5 dias após a sua entrada, ele começa a fazer as primeiras notas. E no meu trabalho de pesquisa, eu levanto algumas hipóteses em torno dessas notas. Elas seriam necessariamente voltadas em 3 direções. Primeiro, um discurso de resistência à loucura. Ele escrevia para resistir àquele ambiente. Claro. Segundo, uma análise profunda da sociedade brasileira do início do século XX, tendo o hospício como metáfora. Isso fica muito evidente quando a gente lê. E terceiro, declarado por ele mesmo em entrevista, poucos dias antes de ter alta do hospital, ele fala que ele tomava aquelas notas no intuito de escrever uma obra literária sobre a experiência do hospício, que se chamaria O Cemitério dos Vivos, obra que ele inicia, mas infelizmente... Seria um romance. Exatamente, né? seria um Agora, romance. Você falou aí uma coisa que me chamou a atenção, que é como o Lima Barreto era cioso da sua obra. Sim. Sabia a importância que ela tinha. Sim. E como ele tinha uma biblioteca organizada. Sim. Né? Nessa biblioteca tinha Dostoiévski, Sim. ele leu Dostoiévski. Ele era Dostoiévski, as duas grandes fontes de referência para o Lima Barreto eram, respectivamente, Cervantes e Dostoiévski. Ele fala em vários momentos, por exemplo, eu recordo de uma carta que ele troca com um jovem que com pretensões a escritor, e ele começa a trocar, ele fala, leia muitos russos, sobretudo Dostoiévski. Pensou mesmo? Pensou que eu fosse me casar com um Rogojin apenas para lhe ser agradável? Príncipe, o senhor disse ou não disse? Que me entenderia em tudo que eu fizesse, que me amaria para sempre, que me perdoaria em tudo, disse ou não disse? Veja como sofre. Olhe só para ele, Clara. Pois se ele não desistir da senhora imediatamente, se ele não vier para mim, se ele não me tomar agora, eu não quero mais. O romance tem mais de 600 páginas e era impossível a gente contar essa história inteira e ser inteiramente fidedigno a isso. Então, o que a gente resolve trazer para o palco é um pouco a nossa percepção, o que a gente quer botar nesse romance em cena. Não! Príncipe, por favor, fique! Nastácia! Ela já foi embora. Pedro Emanuel, e como é que o público reage ao espetáculo? Tem várias respostas, né? Esse final de semana a gente apresentou e no final veio um amigo que leu o livro também e ele fica muito impressionado com essa questão da síntese que o espetáculo tem. Então o espetáculo ele consegue condensar e consegue contar a história de Dostoiévski dentro dessa 1h40, né? E aí tem pessoas que acho que é o maior elogio que a gente tem, que quando as pessoas saem do espetáculo falam, nossa, eu preciso ler o livro. A gente tinha que fazer escolhas. Essas escolhas que foram a questão, né? O que a gente vai escolher para colocar aqui, para fazer isso aqui acontecer de uma maneira que continue sendo Dostoiévski, né? Isso que é legal. E eu acho que a gente conseguiu. Se alguém visse aquele homem, com certeza diria, ali está um idiota. André Dias, nós falamos bastante de Lima Barreto, falamos também hoje no programa bastante de Dostoiévski. Agora eu queria que você nos sugerisse 2 leituras, uma leitura de Lima Barreto, uma boa leitura de Dostoiévski. Você acha que é fundamental para conhecer? Eu nunca li. Vou ler o quê? No caso de Dostoiévski, eu acho que a grande leitura de chave de entrada é Crime e Castigo. Você pode ler Crime e Castigo como um romance policial, por exemplo. Mas não só isso, você vai encontrar em Crime e Castigo os elementos para você pensar sobre os caminhos da humanidade de uma maneira muito efetiva. Então eu diria que Crime e Castigo é a grande chave de entrada na obra de Dostoiévski. E no caso do Lima Barreto, não tem dúvida alguma, em termos de leitura de Lima Barreto, que Triste Fim de Policarpo Quaresma é
o romance mais bem acabado, não só mais bem acabado do ponto de vista estético, mas como narrativa, talvez seja a narrativa mais bem construída de Lima Barreto e que vai demonstrar efetivamente a necessidade de a gente desconfiar de todos os discursos. André Dias, muito obrigada pela sua participação aqui em Cidade de Leitores. Eu que agradeço. E o programa vai ficando por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.